Olá mais uma vez, você que me ouve. Eu gostaria de dar início então aos nossos estudos, ao nosso curso de discipulado, qual eu tinha comentado no vídeo anterior. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o primeiro estudo. Lembrando que esses estudos, eles são estudos que nós aderimos aqui na nossa igreja, tá? Mas você fica à vontade para ouvir. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso do que costumeiramente eu faço, tá ok? Eu vou procurar ser bem sucinto, bem objetivo, bem rápido, mas mesmo assim ele vai ser um pouquinho mais longo do que nós estamos acostumados, tá ok? Porque é um curso mesmo de discipulado para você conhecer um pouquinho, para você abrir um pouquinho a sua mente e quem sabe algumas dúvidas que você tenha, você possa estar então tirando essas dúvidas, conhecendo um pouquinho melhor sobre a palavra de Deus, sobre a respeito da Bíblia, tá ok? Então o primeiro estudo, ele tem o título de Quem é Jesus? Tá? Então o nosso primeiro estudo é Quem é Jesus? Então para nós conhecermos a Jesus, esse Jesus que viveu há tanto tempo, há tanto tempo se passaram, mais de 2000 anos, quem é esse Jesus que tantas pessoas falam? Tá? Como que eu faço para conhecer esse Jesus? Você deve estar se perguntando, mas como você conhece esse Jesus que já morreu há tanto tempo? Através da Bíblia, através das Escrituras. Tá? Então, a premissa, o básico para nós conhecermos algo doutrinariamente sobre Deus ou profundamente sobre Deus, nós temos que buscar na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, a Bíblia tem que ser o nosso ponto de partida. E no livro de João, o Evangelho de João, na verdade, no capítulo 5, o versículo 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a própria Bíblia, a própria Escritura está falando, olha, examinais as Escrituras, na verdade Jesus falando, o que está registrado aqui, examinai as Escrituras, ou seja, volte-se para a Bíblia, para a palavra de Deus, examinem ela, porque elas que possuem vida eterna, elas têm o caminho da vida eterna e elas também testificam de mim, ou seja, elas falam sobre mim. Então o que a Bíblia fala sobre Jesus? Então nós vamos ver na palavra de Deus. Eu não vou estar lendo todos os versículos, eu vou estar apenas citando, tá? Por causa do tempo, eu vou estar só apenas citando os versículos aonde eles estão. Depois você pode procurar aí na sua casa, na sua Bíblia, tá ok? Não importa qual versão que seja a sua Bíblia, você pode estar procurando esses versículos que eu vou estar falando. Uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas pessoas que viveram, que conviveram com Jesus, elas falaram a respeito de Jesus. Pessoas que eram seus discípulos e pessoas que eram até mesmo seus inimigos. Eles falaram sobre Jesus, eles pronunciaram, verbalizaram algumas coisas sobre Jesus. O primeiro que nós vamos ver se encontra lá em João, no capítulo 1, versículos 29 e também no versículo 34, que é sobre João Batista. João Batista, ele vai falar, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o Filho de Deus. Então quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também o Filho de Deus. Ele não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como também ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. João Batista disse isso no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29 e também no versículo 34. Simão Pedro, que também foi um dos seus discípulos, ele diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então Jesus, quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo. André, ele diz também, no Evangelho de João também, capítulo 1, versículo 41, você pode conferir, que Jesus ele é o Messias, ou seja, aquele que os profetas já haviam prometido, esse Jesus é esse Messias, aquele que seria enviado da parte de Deus. Os próprios samaritanos, que eram inimigos, na verdade, de Jesus, eles também disseram algo sobre Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 42,
ele diz que Jesus é o Salvador do mundo. Os próprios samaritanos, que eram na verdade inimigos, né, dos judeus, né? Jesus, por ser um judeu, eles disseram isso, que Jesus é o Salvador do mundo. O próprio centurião, na crucificação, na morte de Jesus, quando Jesus expira, ele diz uma frase interessante, e a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 54, o centurião vai dizer que Jesus era o Filho de Deus, que verdadeiramente esse Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que esse Jesus é o próprio Deus, é aquilo que ele dizia ser, era verdade. Mas não foram apenas os seus discípulos, não foram apenas homens que odiavam, eram inimigos dos judeus, não foram apenas um centurião, oficial do exército romano que disse, mas o próprio Jesus, ele disse sobre ele mesmo. O próprio Jesus, ele falou sobre si mesmo. E o que ele, Jesus, disse sobre si mesmo? O Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, diz que o próprio Jesus disse que Deus era o seu próprio Pai. Então, o próprio Jesus disse isso, olha, Deus é meu próprio Pai. Em João, no capítulo 6, versículo 35, que era o pão da vida e quem cresce nele não sentiria fome ou sede. Ou seja, o próprio Jesus disse que ele era o pão da vida e aquele que cresce nele não sentiria nem fome e nem sede. Essas são as palavras do próprio Jesus falando a respeito dele mesmo. João, no capítulo 8, versículo 12, que era a luz do mundo, e quem o seguisse não andaria nas trevas e teria a luz da vida. Jesus disse que ele era a luz do mundo, e quem o seguisse não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz que ele é a porta, e quem entrar por ele será salvo. O próprio Jesus disse isso, ele era a porta, ou seja, ele é a porta. João 10, versículo 11, que é o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E no próprio capítulo 10, versículo 30 ao 33, ele vai mostrar que ele e o Pai são um, que ele e o próprio Pai são uma só pessoa, ou seja, uma só essência, né? Que nós cremos nessa trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E hoje nós estamos falando desse Jesus que é a segunda pessoa da trindade. Ele mesmo disse sobre si que era Filho de Deus, que era o pão da vida, a luz do mundo, enfim, Jesus mesmo falou sobre si. Mas o próprio Deus também falou sobre Jesus. Então não foram só apenas os discípulos, os inimigos, guardas romanos, Jesus, mas o próprio Deus Pai, ele pronuncia, ele verbaliza sobre Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o Deus Pai, ele diz uma frase interessante: este é meu Filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus responde: este Jesus, ele é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. Então o próprio Deus Pai, ele pronuncia isso, mostrando que Jesus de fato, de verdade, era o Filho dele. Mas queridos, muitas pessoas, e você que está me ouvindo, desejam conhecer esse Deus, desejam conhecer a Deus. Todas as pessoas querem conhecer a Deus, ter um relacionamento mais próximo com esse Deus. Mas para nós conhecermos a esse Deus, segundo alguns textos, segundo Mateus no capítulo 11, versículo 27, João, capítulo 1, versículo 18, qual o único modo, qual a única forma de você e eu, nós conhecermos a Deus Pai? É justamente por meio da revelação que o Filho de Deus nos faz. Nós só conseguimos conhecer a Deus através da revelação do próprio Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus. Certa vez, Filipe falou para Jesus: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Nós queremos ver o Pai.
e isso já está suficiente para nós. Mas Jesus responde: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo eu caminho com vocês, e você me pergunta ainda, nos mostra o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim é a mesma coisa que estiver olhando para o Pai, porque as obras que eu faço são as obras de meu Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Então, para nós conhecermos a Deus, nós temos que buscar em Jesus. Nós temos que buscar na revelação que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, ele nos faz. Outra coisa interessante é que muitas pessoas desejam se aproximar-se de Deus. Não apenas conhecer a Deus, mas aproximar-se de Deus, ter uma intimidade com o Senhor. E qual a única maneira de nós nos achegarmos ao Pai? Segundo o texto de João, no capítulo 14, versículo 6, que é um dos versículos mais conhecidos do cristianismo, e até mesmo você que não é cristão já ouviu falar sobre esse versículo, onde Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ou seja, o único meio, o único caminho, a única estrada de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo. Então, baseado nesses fatos, baseado em tudo que nós vimos aqui, quem Jesus é a respeito dele mesmo, ele falando dele, a respeito de pessoas que falaram sobre ele, seus discípulos dizendo quem ele era, quem ele foi, os próprios inimigos dos judeus, os próprios inimigos de Jesus, um oficial da guarda romana que crucificou Jesus, falou quem era Jesus, baseado naquilo que o próprio Pai disse sobre ele. Não há outra dúvida de responder quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Jesus é o único caminho, a única porta que nos leva até Deus. Não existe outro meio de se chegar ao céu, não existe outra forma de se chegar a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode perdoar o seu pecado. E para finalizar esse estudo, Jesus Cristo é o único que pode te dar salvação. Você só consegue a vida eterna através de Jesus Cristo. Só por meio de Cristo nós conquistamos a vida eterna. Não existe outro caminho. Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é o Salvador? É o seu Salvador? Jesus é o seu Senhor? Jesus é aquele que revela o Pai para você? Jesus é aquele que é suficiente para você? Quem é Jesus para você? Hoje nós vimos quem é Jesus, baseado em alguns versículos que eu citei da palavra de Deus, baseado naquilo que a própria Bíblia diz quem Jesus diz que foi, baseado naquilo que os seus discípulos disseram, que Jesus disse, do que o Pai disse. Nós podemos entender então quem é Jesus para nós. Que esse Jesus possa fazer diferença na sua vida prática, não apenas nesse conhecimento teórico, mas que ele possa de fato, de verdade, ser a sua luz. Ele possa ser esta porta, ele possa ser esse pastor que cuida de você. Que Jesus possa ser de verdade o seu Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o nosso próximo segundo estudo. Até a próxima, se Deus quiser.